Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jó, e eu peço que a igreja permaneça com o texto aberto durante toda a nossa exposição. A história de Jó é bem conhecida de todos nós, trata-se de um homem que viveu no tempo dos patriarcas, mais especificamente Abraão. Portanto, bem antes de Israel se tornar uma nação, Jó vivia numa região chamada Terra de Uz, e era um homem, como o próprio Deus dirá, íntegro e reto, que temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Jó também era um homem, como todos nós sabemos, muito rico, até que Deus, por meio de um dos seus anjos, o anjo do mal, Satanás, toca na saúde, toca na família, toca no todo o patrimônio de Jó. E a partir daí, Jó entra com a sua perseverança, com a famosa paciência de Jó, na história judaico-cristã, pois ele persevera nessa integridade. E essa é a história de Jó que todos nós conhecemos e aprendemos já tradicionalmente nas nossas escolas bíblicas dominicais. Mas o que eu quero desenvolver hoje, brevemente, aqui com os irmãos, é saber como Jó desenvolveu essa esperança inabalável, pela qual ele é tão reputado em nossos dias. Sobretudo, como Jó desenvolveu o seu caráter como homem de Deus. Mas, e agora eu quero que o irmão preste muita atenção, não sem antes passar por momentos de profunda dúvida, revolta, e por que não dizer até mesmo depressão. Portanto, o nosso objetivo de hoje aqui é mostrar onde Jó erra, sim, onde Jó erra, para com sua perseverança aprendemos onde ele depois acerta, é mostrar sobremaneira que Jó não é o personagem principal do seu livro, tampouco seus amigos, mas Deus é o personagem principal desse livro. Deus que declara Jó íntegro e justo, apesar de Jó. O nosso objetivo nessa manhã é mostrar como Deus se revela a nós, e se revela a nós quando nós mais precisamos dele, quando a nossa dependência dele se torna maior. Leamos o livro de Jó no capítulo 1, a partir do verso 13, meus irmãos. Peço que me acompanhem na leitura. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam, e as jumentas paciam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a prova. Pulemos para o verso 19. Eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Verso 21. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em todo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Leamos agora de imediato Jó 2, a partir do verso 6. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, ele Jó, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa o seu Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Até aqui, meus irmãos, uma atitude exemplar de Jó. Jó entendia a soberania de Deus,
Ele entendia que Deus era Senhor sobre todos os acontecimentos e ele perseverou na sua fé a despeito da morte dos seus filhos, a despeito da ruína do seu casamento, quando a esposa pede que ele amaldiçoe seu Deus. Jó não blasfemou a Deus. Pelo contrário, ele bradou: bendito seja o nome do Senhor. Jó derrota, nessa ocasião, em que ele persevera na fé, logo no início do seu livro, as 3 teses principais de Satanás contra a sua vida e mesmo contra a nossa vida hoje, que é que servimos a Deus ou por dinheiro, ou por saúde, ou para manter coesa a nossa família. Jó derrubou as 3 teses de Satanás, perseverando na sua fé. Mas todos nós sabemos, desde o surgimento da psicologia, iluminada pela graça comum de Deus, que todo o trauma, ele tem ao menos 5 fases. E a primeira fase de um trauma, sobretudo um trauma da magnitude que Jó sofrera, ele passa, em regra, pelo momento da negação, que se segue a raiva, que caminha para a barganha e que, se não for devidamente tratado, deságua numa depressão profunda. Naquele momento, Jó simplesmente mantém a sua fé, negando a realidade. Jó estava experimentando, portanto, apenas o primeiro momento desse trauma, que é o choque inicial. E é a partir disso, desse choque inicial, que ele age como se nada tivesse acontecido. O seu entendimento racional sobre Deus prevalece. Ele entende as coisas conforme a doutrina que ele aprendera. Jó, através da sua visão de mundo, procura não entrar em contato com a realidade profunda e íntima dos fatos, que perdera sim os seus filhos, que perdera sim todo o seu dinheiro, que o seu casamento foi para o espaço. Tudo isso se dá como se ele não quisesse falar sobre o assunto, louvando a Deus, repudiando a oferta da esposa, dando por encerrado o assunto e louvando a Deus por tudo, uma negação. Mas todos nós sabemos que a ficha da desgraça, ela cai lentamente. Todos nós sabemos que durante o velório, há sorrisos fraternos, há abraços fundos, há uma certa estabilidade emocional, mas quando o caixão baixa, a sepultura, e que a última terra é jogada ali naquele féretro, quando as pessoas se vão, quando as cortinas se fecham e a gente chega no silêncio e no vazio do nosso quarto, aí a coisa aperta. E é a partir dessa consideração que Jó faz no seu íntimo, que ele vai ruminando lentamente tudo o que lhe acontecera, até que ele chega a 3 amigos. 3 muito amigos. Eu queria que os irmãos lessem comigo Jó, a partir do capítulo 2, a partir especificamente do verso 11. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar, Elifas, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram, e a cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Verso 13, atente, muito especificamente, a cena. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. 7 dias e 7 noites em silêncio, 7 dias e 7 noites em nocaute, 7 dias e 7 noites desabando, gradualmente, dos altos ideais racionais da minha fé, até a dura realidade onde tudo houvera sido erudido. 7 dias e 7 noites vendo que o entendimento sobre Deus, quando chamado à responsabilidade e ao valor, ele não entende nada, que não dependemos da nossa compreensão acerca de Deus, mas da nossa crença acerca de quem Ele é. E a raiva de Jó explode já no capítulo 3, a partir do verso 1, quando ele diz: por fim Jó falou e amaldiçoou o dia de seu nascimento. Disse ele: apagado seja o dia em que nasci. Nos versos 20 a 23 do capítulo 3, lemos que: porque se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte, ela não vem,
Eles cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos. O verso 23 é uma lição desse desespero. Por que se concede luz ao homem, cujo caminho é oculto? E a quem Deus cerrou de todos os lados. Que atitude tão diferente daquela que nos entusiasma a agir Pedro, que é regozijar na alegria. Ou a do apóstolo Paulo, com Silas, descrito lá em Atos 16, 23, que após apanhar o dia todo, à meia-noite no cárcere, conforme o verso 25 do capítulo 16 de Atos faz, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Jó, muito diferentemente de Paulo, claudica da sua segurança. E aqui se inicia aquilo que eu falava logo no início, que vai conduzir Jó a uma profunda depressão, um desespero. Aqui se inicia a claudicância da sua fé. Aqui se inicia a sua amargura, se inicia o seu deserto espiritual, a sua derrota, a sua raiva por ser quem somos. Para muitos até poderíamos comparar de forma muito particularmente. Jó inicia aqui a sua quarentena. A espiral de erros que Jó desenvolve a partir daqui, meus irmãos, é extremamente perigosa. E nós mesmos, se não conhecêssemos a história do início ao fim e já lêssemos ela desde o início, sabendo que lá no final tudo corre bem, terminando por aqui, a gente ia descobrir que Jó fracassara. Nós teríamos a sensação, se a gente parasse a história aqui, de um homem que caminha para o apagamento da chama da fé, de um homem que se encontra no abismo. E aqui eu poderia ilustrar 7 sintomas dessa depressão de Jó. O primeiro deles, a alteração de humor, a irritabilidade com seus amigos, lá no capítulo 19, a partir do verso 1, quando ele diz: até quando vocês vão me atormentar? Poderia citar também o desinteresse em coisas prazerosas, que é um outro sintoma da depressão, quando ele diz: tenho saudade dos tempos que passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim. Poderia citar também problemas relacionados ao sono. No verso 3 e 4 do capítulo 7, Jó diz assim: assim me deram por herança meses de desengano, e noites de aflição me proporcionaram. Ao deitar-me digo, quando me levantarei? Mas comprida é a noite, e farto-me de me revolver na cama até amanhã. Citaria também a mudança de apetite, poderia citar também a perda de peso de Jó, que com chagas da planta do pé ao alto da cabeça, macérrimo, sofria os efeitos da mão pesada de Deus. E poderíamos fechar os pensamentos suicidas de Jó, ponto alto dessa depressão severa. Verso 11 do capítulo 3, ele fala: por que não morri eu na madre? Por que não expirei a sair dela? Por que esperar se já não tem forças? Por que prolongar a vida? Meus irmãos, Jó erra quando ele se entrega a essa depressão. Jó erra porque ele pede a Deus os seus direitos como num processo judicial, litigando com o Deus Todo-Poderoso. Jó erra porque ele questiona Deus acerca do que ele, Jó, fez de errado, quando na verdade não se trata de fazer, mas de ser quem somos, pecado em si mesmo. Jó erra quando ele quer medir forças com Deus, e ele lança a Deus 16 porquês, 30 queixas. E o resultado disso é o abismo da depressão. E talvez todos nós saiamos desse culto nesta manhã com o mesmo sintoma, se a nossa pregação terminasse aqui agora. Mas o Deus que salvou Jó e nos dá o final da história num happy end belíssimo, é o mesmo Deus que vai oportunizar a virada, tanto para Jó quanto na nossa vida ainda hoje. E agora eu peço que o irmão abra muito atentamente o capítulo 16 de Jó, a partir do verso 11. Deus me entrega ao ímpio, e nas mãos dos perversos me faz cair. Em paz eu vivia, porém ele me quebrantou.
Pegou-me pelo pescoço e me despedaçou, pôs-me por seu alvo. Cercam-me as suas flechas, atravessa-me os rins e não me poupa, e o meu fel derrama na terra. Fere-me com ferimento sobre ferimento, arremete contra mim como um guerreiro. Cozi sobre a minha pele o cilício e revolvi o meu orgulho no pó. O meu rosto está todo afogueado de chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Embora não haja violência nas minhas mãos, e seja pura a minha oração. E agora, guarde no coração o verso 18. Ó terra, não cubras o meu sangue, e não haja lugar em que se oculte o meu clamor. E eu faço questão de ler esse verso novamente, você em casa. Por favor, note a conexão que eu irei fazer aqui para tentar explicar o que Jó estava alcançando no meio do sofrimento, que era a visão espiritual de Deus mais profunda. Do verso 11 até o verso 17, Jó diz de forma categórica aquilo que vinha dizendo ao longo de todo o livro. Que Deus o abatia, que Deus o feria, que Deus o perseguia, que Deus lhe colocava ferida sobre ferida, mas no verso 18 ele fala, ó terra, não cubras o meu sangue, e não haja lugar em que se oculte o meu clamor. E agora abra sua Bíblia em Gênesis 4:10 e ouça o que Deus falou para o ímpio Caim, logo depois que ele mata Abel. E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Jó lança ao Deus Todo-Poderoso o seguinte problema. Deus, eu sei que tu és Deus, que o Senhor me persegue, que o Senhor me fere, mas o meu sangue que tem corrido, ele clama a ti. Ele clama a um Deus que eu desconheço até agora, mas esse meu sangue clama. Embora o Senhor me persiga, embora o Senhor me destrua, embora o Senhor me ataque dia e noite, me prive do sono, o meu sangue clama a ti. E atente agora para o verso 19. Já agora sabei que a minha testemunha está no céu e nas alturas quem advoga a minha causa. Existe uma pessoa aí no céu. Eu ainda não sei direito quem é. Eu não tenho vislumbre dessa pessoa porque o Deus que eu conheço literalmente está me castigando, está me afligindo. Mas existe uma pessoa aí no céu que ouve o meu clamor, que escuta o meu sangue. E que essa pessoa aí no céu, nas alturas, é quem advoga por minha causa. Numa tradução mais literal do verso 19 do capítulo 16, meus irmãos, nós podemos ler exatamente o seguinte: eis que também agora está a minha testemunha no céu e o meu fiador nas alturas. Quando eu estudava esse texto antes de pregar aqui, eu me emocionei quando descobri que no profundo sofrimento de Jó, quando ele estava voltado à morte mais do que à vida, Deus, o Todo-Poderoso que lhe perseguia com justiça feroz, lhe apresentava seu Filho Jesus Cristo de forma consoladora. E não sou eu que digo isso, é Hebreus capítulo 7, verso 22. E por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. E a essa altura da pregação, meus irmãos, eu queria pedir uma licença poética a essa situação. Quando Jó clama do meio da lepra, do pó e da cinza, Deus está me perseguindo sim. Deus está me destruindo, meus amigos, muito amigos, diga-se de passagem. Mas eis que também agora está a minha testemunha no céu e o meu fiador nas alturas. Lá no céu, alguém se levanta e diz: Deus, invocar o nome de um fiador lá na terra, eis-me aqui. Pois não, Jesus Cristo, misericórdia. Longanimidade. É do mais profundo terror que Jesus aparece para nos livrar, é do mais profundo desespero que Ele se coloca a nós como alternativa.
Jó descobre no profundo sofrimento, na mais pesada angústia, que ele por si só, como a própria palavra fiador nos diz, ele não tem crédito para se colocar no tribunal perante Deus. Todas as suas palavras, gestos e ações são suspeitas. Ele precisa e descobre que precisa de um fiador. E quantos de nós, hoje em 2020, acha que pode suportar as dificuldades do casamento sem um fiador? Acha que pode suportar as dificuldades do mercado de trabalho sem um fiador? Acha que pode suportar as dificuldades da criação dos filhos sem um fiador? Acha que pode desenvolver um ministério sem um fiador? Jesus Cristo é o nosso fiador. E Jó descobre isso no profundo desespero. A descoberta que Jó é de que há alguém, de que há um Deus no interior de todo aquele caos. Cristo é o nosso fiador porque nós não temos crédito nenhum. Cristo é o nosso fiador porque a nossa capacidade, a nossa fidelidade, a nossa liquidez é suspeita. Portanto, a única forma de se reconciliar com Deus, com esse Deus justo, que cobra a fatura, é ter por fiador aquele que rasga o escrito de dívida. Quantos de nós, meus irmãos, precisam entender isso? Eu quero caminhar para o capítulo 19, a partir do verso 21, que é o ponto alto do livro de Jó. Compadecei-vos de mim, amigos meus. Compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Por que me perseguis como Deus me persegue, não cessais de devorar a minha carne? Quem me dera fossem agora escritas minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros, de saudade me fortalece o coração dentro de mim. No momento de maior fraqueza de Jó, a fé de Jó é aperfeiçoada com a firme esperança no Redentor. Como está escrito em 2 Coríntios 12, 9, mais de 18 séculos depois desses fatos, Paulo explica a metodologia de Deus, a metodologia que Deus usa para nos fortalecer. A minha graça te basta, porque o meu poder se fortalece na sua fraqueza. A palavra redentor do verso 25, meus irmãos, e aqui eu peço licença aos nossos hebraístas de plantão, é a palavra Gaal, que é a mesma palavra utilizada lá no verso 19, quando fiz referência a fiador. Redentor tem a mesma semântica de fiador. E por sua vez, essa mesma palavrinha no Velho Testamento, ela explica a ocasião em que Boaz vai resgatar Ruth, sendo seu resgatador, lá em Ruth 4,14. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ou seja, resgatador, fiador, redentor. No caso de Noemi, esse neto é Obed, que é avô de Davi, cujo filho nós exaltamos como Senhor sobre os senhores. Encerrando agora, eu queria que você atentasse comigo a uma profecia, meus irmãos. Não uma profecia que eu vou dar a vocês, mas uma profecia que está no livro de Jó, no capítulo 8, a partir do verso 7. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Na tradução da linguagem de hoje, nós podemos ler que a riqueza que você perdeu não será nada.
comparada com o que Deus lhe dará depois. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, diz o salmista. O final dessa história nós já conhecemos. Deus restabelece a saúde de Jó, restabelece a sua família, lhe dá mais 10 filhos e permanece a mesma esposa, ok? E de lambuja ainda, Deus ainda lhe oferece mais 140 anos de vida. Meu irmão, se você reconhece esse Jesus Cristo no meio do sofrimento, depressão nenhuma chegará à tua casa. Quarentena nenhuma colocará a sua família abaixo. Porque, como diz o profeta Isaías, aqueles que ouvem a Jesus Cristo, a Deus, no meio do sofrimento, estes comerão o melhor desta terra. Amém? Fiquemos de pé, vamos orar ao Senhor, agradecendo a oportunidade de encontrar a Jesus Cristo, mesmo nos piores momentos. Peço a Deus também que abençoe você, onde você se encontre. E agora, no final, queria até pedir licença ao pastor para dar uma maguilada aqui, pastor, que é a série de abraços que aquele antigo pugilista fazia ao final das suas entrevistas, mandando um beijo, um abraço para minha mãe, Dona Nirce Leal, minha querida mamãe. Então, mãe, abraço. Muito obrigado por tudo que fizeste na minha vida. E a minha esposa, Maica Leal, também. E as irmãs aqui presentes também sintam abraçadas virtualmente. Fechemos nossos olhos. Deus Santo, Pai Todo-Poderoso, Senhor, aqui estamos reunidos mais uma vez para lhe render graça e glória. Esteja com cada um e uma aqui presente, que a vida do teu servo Jó seja a tua inspiração, Pai. A tua inspiração não no desespero, na angústia e na depressão, mas naquele que encontra Deus e ao Senhor Jesus Cristo em meio ao sofrimento. Deus, dê-nos esse Jesus, Senhor, para nos consolar, para nos agasalhar em meio a tão difícil momento da nossa história. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Glória a Deus.